Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome, dando uma boa noite a todo mundo. O pessoal que veio pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Ao pessoal de casa que está assistindo presencial, agora ao vivo, o pessoal que vai assistir depois. Pedimos, Senhor Jesus, a sua presença aqui junto conosco. Pedimos, Senhor Jesus, os seus mensageiros, trabalhadores dessa casa, que possam estar aqui nos auxiliando, intuindo a palestrante, que ela consiga falar para nós tudo aquilo que ela preparou. Damos boas-vindas também aos irmãos desencarnados que estão aqui para fazer o estudo, escutar esse estudo da noite. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter ouvidos de ouvir e que tudo que foi ensinado aqui hoje dentro da sua palavra, que nós possamos absorver, mas acima de tudo que nós possamos praticar. E assim, Senhor, em seu nome, nós pedimos autorização para dar início ao estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. É que eu vou ler o livro. Palavras de vida eterna. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estornos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de maratórias empréstimos que não nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é a caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de úlcera e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobra é o ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração.
A leitura passou muito bem, né? A gente tem que chorar com os que choram, né? A gente se sentir superior, né? Porque ninguém é superior no mundo que nós estamos vivendo. Ninguém é capaz de ser feliz o tempo todo no mundo que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero começar uma parte do livro A Caminho da Luz, que eu acho que ele deveria ser a nossa segunda Bíblia, que eu acho que todo mundo deveria ler e entender, né? Lá na Gênese Planetária, né, a Gênese Planetária que estuda todos os princípios da vida, o princípio da formação dos planetas, o princípio da vida, o princípio da espiritualidade, o que é os espíritos, né? Está lá na Gênese Planetária. Emmanuel fala sobre as tradições do mundo espiritual. Ele foi feito, a Gênese, em 1868, esse livro, né? No ano que ele foi feito. No primeiro capítulo, reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Vocês entenderam? A minha cunhada, é a primeira vez que ela vem. Cunhada, eu vou ler mais um pedacinho do nosso... Olha só. Reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então a vida não é só no planeta Terra, porque eles estão na direção de todos os planetas do sistema solar e são espíritos extremamente superiores, eleitos pelo Senhor Supremo, que é Deus. Eles foram eleitos pelo Senhor, nosso Deus. E eles regem os universos. Então eles estão juntos, regendo todos os planetas do sistema solar. Todos. É muito importante como que ele conseguiu mexer com a nossa cabeça em uma estrofe só. Da Gênese Planetária que está falando. Não é? Cujas as mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quem que toma a rédea dos controles? Deus. Só ele tem a rédea. Esses seres que são superiores e eleitos, eles andam sobre o mandado de Deus. Ninguém rege. Kardec não estava sozinho para codificar. Ele tinha um espírito de verdade quando Kardec escreveu, não é? A codificação, a Gênese, ele não estava sozinho. Então, o espírito de verdade diz ser Jesus, quando Kardec colocou a Gênese. Então, o espírito de verdade se fala que é Jesus, aquele ser que ajudou Kardec. E quando a gente vê The Chosen, a gente vê que aquilo que Jesus vai falando, vai encaixando com o que a gente estuda. Né? E aí, quando ele fala assim, não se preocupem, porque eu mandarei o Consolador. Nunca estarão sós. E realmente, nunca estamos sós. É o que a gente vai ver aqui. Né? Primeira, coletividade planetária. Primeiro, que a gente vai ver. Coletividade planetária. Eles estão no coletivo. Não pensa que é só a Terra. Né? Tem gente que até hoje ainda acha que é só um planeta. Né? Todas as orbes do sistema, todas as orbes do sistema, todo o universo, todos só são espíritos supremos os que habitam todos os mundos do universo. Eles tomam conta, são seres supremos. Mas só há um Senhor Supremo no universo, que é Deus, que é a inteligência suprema de todas as coisas. Quando Kardec pergunta o que é Deus, ele não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus. Ele pergunta que é Deus, inteligência suprema, né, de todas as coisas, o amor supremo. Emmanuel nos diz que eles governam todos os mundos. E quando um deles tem a necessidade de encarnar,
tem outros que ficam na regência do universo. E esse que encarna fica na governadoria do planeta. Quem que é o governador do planeta Terra? Jesus. Então, quando eles se reúnem, mandam Jesus para fazer o planeta Terra, e ele é o governador do planeta Terra. Então, quando a gente pensa assim, puxa vida, Jesus é o governador do planeta Terra. Então, ele é um dos supremos. Igual ele, são muitos, né? Que são os cristos do sistema solar. Né? Aí a gente pensa assim, quando a gente era pequenininho, a gente via espírito, né? Nós tínhamos nosso irmãozinho imaginário, nosso amiguinho imaginário. Vocês já pensaram os amiguinhos imaginários de Jesus, quem que era? Eram os cristos do sistema solar, que eram os amiguinhos imaginários dele. Amiguinhos 5 bilhões de anos. Olha, que mansidão, né? O prazer que a gente tem de ter Jesus conosco, esse ser maravilhoso que está na nossa direção. Que ele consegue passar para nós todos os dias o amor supremo dele. É só a gente saber sentir o amor de Jesus que a gente sente, né? E a gente, às vezes, né, nós, do Espiritismo, a gente fala assim, nossa, nós temos a regência de Bezerra de Menezes conosco. Porque para nós, Doutor Bezerra de Menezes, esse ser, né, que Jesus nos deu, um dos espíritos que Jesus nos deu, bem grande, né, que a gente conhece na nossa poeirinha que somos no deserto, para nós ele é imenso. Mas comparando ele a Jesus, ainda estamos longe de conhecer o amor de Jesus. Né? Porque se a gente ama Bezerra de Menezes, a gente sabe que ele está conosco. Né? Dr. Bezerra de Menezes foi um grande médico que Jesus nos mandou. 1880, né, ele viveu durante... Quando que ele nasceu? 1900, que ele morreu. E ele era um médico no estado do Rio de Janeiro. E ele ajudava muitos pobres. Ele foi político, ele foi vereador por 2 vezes, mas ele estudou muito, o pai dele mandou ele estudar muito, e ele fazia remédios, ele montou uma farmácia, onde tinha grandes farmácias que vendiam, ganhavam muito dinheiro na época com os remédios. Ele fundou uma farmácia que ele mesmo preparava os remédios, e ele dava esses remédios, nunca cobrou uma consulta, nunca cobrou R$1 de remédio, ele nunca cobrou nada. Então ele ajudava, ele foi um dos diretores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? Ele estava conosco nessa direção, ele foi espírita, conheceu o espiritismo e ele conseguiu, né? Em 1990 que ele morreu. Ele foi militar, foi escritor, jornalista, político, filantrópico, filósofo, e expoente da doutrina espírita e foi presidente da FEB, né? E Bezerra de Menezes, né, coloca para nós o amor, um dos amores supremos, que é o amor aos pobres, né? O menos do que nós, os menos favorecidos, né? E Kardec coloca para nós também, para a gente saber assim, um pouco mais do que nós vamos estudar essa noite, que a gente nos coloca, às vezes, acima um do outro, como falou aqui na primeira leitura, que às vezes a gente não quer chorar com o outro, a gente fala, isso passa, tenha paciência, isso vai passar, a gente está se colocando superior a essa outra pessoa, mas a gente não é. E a gente conhecendo o Dr. Bezerra de Menezes, a gente vê a nossa minoria, e a gente vê mais ainda que somos a poeira do deserto, quando a gente compara ele, que é o nosso conhecido, a Jesus, né? E Kardec coloca para nós, né, a categoria dos espíritos, que é a escala dos espíritos, né, para a gente ver qual lugar que a gente está. Vocês estudam o livro dos espíritos, todo mundo aqui sabe a escala dos espíritos qual que é. Eu só vou colocar as 3 ordens, imperfeitos, bons e puros. Na primeira ordem, na primeira ordem, que é os espíritos puros, que são o grau máximo, que é moral intelectual. E os bons espíritos, que é o desejo de fazer o bem, um grau mais elevado na moral. E os imperfeitos, que está lá, são mais de 10 ordens, são as imperfeições morais, egoísmo, orgulho, vaidade, muito ligado ao mal. Então a gente tem que ver aonde que a gente está se encaixando ainda nesse estudo, né?
E no livro também é Caminho da Luz, nós vamos ver como começou o nosso planeta Terra, bem lá no início, para a gente ver como que Jesus nunca nos deixa sós. Tudo faz parte de um planejamento. Tudo faz parte Então, de um a gente acha planejamento. que ao léu, não estamos ao léu. Tudo faz parte de um planejamento. Claro que a maldade, né, do ser humano atrapalha muito. E poderíamos passar por essa transição de maneira muito mais suave. Muito mais suave, né? Mas a gente sempre dá 2 passos para frente e 1 para trás. Mas né? Assim, está tudo sob controle. Tudo sob controle. E no livro A Caminho da Luz, ele começa a colocar como foi criado o nosso planeta Terra. Né? Nosso planeta Terra antes da gente conhecê-lo. Né? E era uma grande bola escura no meio do universo, sem brilho, sem luz. A revista Veja, ela colocou isso no ano de agora 2004, parece 2014, a revista Veja também colocou isso, são 144 páginas falando da formação do planeta Terra. Quem quiser ver, depois eu passo o nome, eu também só procurar no Google também, da formação do planeta Terra. E quando essa revista Veja, ela coloca a formação, ela acompanha direitinho o que foi colocado aqui no livro do André Luiz, A Caminho da Luz. Eu gosto muito de assistir essas coisas, né? Sobre a criação da Terra e tal. Eu assisti uma série que chama Nosso Planeta, na Amazon Prime, e ele justamente falou, né, que toda a transição do planeta Terra passou, como sobre a Era do Gelo, sobre os vários cataclismos que teve, sobre a questão da extinção dos dinossauros, e tudo bate com o livro da Bíblia. Nossa, é muito bacana esse livro, né? Então, ela começa assim, a Terra era uma grande bola escura, no meio do universo, sem brilho, sem luz, no meio de bilhões de outros planetas, astros, tudo que se tem no universo. Né? A revista Veja, de 18 de julho de 2004. São 280 páginas, eu falei 144, mas 144 foi só da formação do planeta Terra. Né? Ela conta que são mais de 5.000 planetas descobertos até hoje. Até essa, né? Até em 2004. 5.000 planetas. E conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que houve até hoje apenas 2 reuniões feitas no Sol com grandes espíritos da era avançada junto a Deus para a construção do planeta Terra. Então, essas 2 reuniões foram para o planeta Terra. E a reunião desses dois grandes encontros, né, de espíritos crísticos do universo juntamente com Deus foi feito no Sol. Olha a grandeza, né? A gente para pensar, assim, é um estudo que eu gostaria de falar assim, com uma voz profunda, mas é tão emocionante a gente fazer esse estudo, tão lindo, que a gente fica assim querendo acompanhar, né? Apenas 2 reuniões, né, junto com Deus, para uma construção do planeta Terra sob a direção de Jesus. Então, quando eles se reúnem, igual eu falei lá atrás, que eles fazem a reunião, né? E quando um deles é chamado para governar um planeta, ele fica no governando para fazer, para fundar, né? Para construir um planeta na direção, esse ser tem que ficar. Então, Jesus era um dos Cristos, né? E que ficou na direção do planeta Terra. A outra foi quando Jesus estava para vir. Né? Também teve essa reunião. No Espírito Cristo vai vir naquele tempo que Jesus veio. Né? A primeira verificou-se quando a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema conogônico e os pródomos da vida da matéria em ignição do planeta. Os crísticos pegaram uma bolinha, tá aqui, desprendeu do Sol uma bolinha, vamos fazer uma baliza aqui, no meio desse sistema, no meio desse monte de outro planeta, de satélite, disso e disso, vamos colocar ela aqui? Vamos deixar ela aqui, que aqui ela vai pegar um solzinho ali, né? Ela vai vir pegar o Sol aqui,
Vamos deixar ela aqui, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ter que criar uma lua aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Fizeram a baliza do planeta Terra. Ai, gente, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema. E assim era a Terra. Uma bola escura, sem cor, perdida no espaço. Gases venenosos misturados com descargas elétricas. Vapores extremamente congelantes. Metais fora de condensação. Imagina aí, cunhado, misturada pelo tempo, espaço. Ao mesmo tempo, todos os minerais numa grande bola de fogo e calor. Imaginaram o tamanho da Terra? Imaginaram como que era esse planeta desse tamanho aqui, nessa escuridão, na devastação, vento para todo lado, tempestade, gases venenosos, tudo misturado, tudo escuro, tudo preto. É isso aí. Tempestade varre a todas as direções, vulcões, lama, poeira de um lado, do outro, sem vida, sem paisagem, num lugar perdido no infinito do espaço. Assim era nosso planeta, antes da chegada de Jesus. Eu colei um pedacinho do que está escrito no livro, porque é muito importante, é muito lindo. E ele coloca assim, a criação da Lua. Como precisamos da Lua? Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sobre orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. A Lua foi criada, cunhada. Eles criaram, foram lá e fizeram a Lua, cunhada. Imagina só. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da luz da polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies no variado reino da natureza. A gente precisa da Lua. Até nas plantas a gente precisa da Lua. Até para plantar. Está aqui. Não é tirado de trás da orelha, está lá no livrinho. Funciona com a Lua. O parto. Antigamente sabia-se a data do parto. Mas o meu médico conta até hoje a Lua. Dr. Sérgio Salvato. O Dr. Guilherme também conta pela Lua. A criação também é pela Lua. A lavoura também é pela Lua. É. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas na órbita terrestre. O frio do espaço atua, porém, sobre esse laboratório de energia incandescente e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Ele usou o congelamento do espaço para solidificar esses metais e separar ele do espaço. Ele separou os metais, vocês entendem? Os metais que estavam tudo junto, ele solidificou, usou o congelamento para solidificar e assim tirar ele fora. Então tirou. E daí foi feito o quê? O que a gente conhece? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Que são as camadas do planeta Terra. E quando ele fez isso, é o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Jesus descansa, né? Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépica sofre pressão. Difícil de escrever-se atmosfera, porque quando ele criou a atmosfera, logicamente veio aquela pressão e os rios foram tomando seus lugares.
está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado como por um encanto. As paisagens aclaram-se. Paisagem nem tinha árvore, mas a paisagem clareou, porque filtrou a luz do Sol. A luz do Sol pôde entrar no planeta, né? E elas aclararam, as paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução à vida. Ele não criou as camadas? Uma delas filtrou o Sol que pôde entrar, né? As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão nos elementos físicos da organização planetária. Como que a gente tem privilégio de saber disso tudo? Não é? A gente tem privilégio da ciência também, que nos ajuda muito, né? Ciência e religião caminham junto. Isso daqui, por enquanto, é ciência. Não tem religião aqui no meio. Isso aqui é como foi criado o planeta Terra. Só que está colocado no livro, André Luiz retrata para a gente no livro, o quê? Como que Jesus fez? Não, Deus colocou tudo, tudo estava lá. Tudo estava, Jesus só organizou, né? Ele foi o divino escultor. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, como as suas legiões de trabalhadores divinos. Ele não trabalhava sozinho. Sabe por que ele não trabalhava sozinho? Ele tinha os espíritos elementais junto com ele. Os grandes espíritos da natureza. São espíritos elementais. Quem são os espíritos elementais? Espíritos que estão para encarnar ou que encarnaram uma única vez, que não são sabedores, mas são usados por Deus para os trabalhos da natureza. Vocês estudam isso, vocês sabem. Então ele tinha do lado dele esses bons espíritos que os ajudaram. Está escrito aqui, não tirei de trás da orelha não. Ó. Ai, meu Deus do céu. Operou a escultura geológica da orbe terrena, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Quais são os fenômenos físicos da Terra? Ele instituiu lá. Haveria os fenômenos físicos, a chuva, o vento, a água, as tempestades, né? Organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sobre a vista de Deus a indispensável existência do ser por vir. Fez a pressão atmosfera adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da iosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos. Ai, meu Deus, eu tenho muito prazer, gente, eu tenho muito prazer em saber disso, em contar isso. Isso dá um nozinho assim na garganta, né? Como que Jesus é grande, cara. Como que Jesus é grande, como que ele está conosco, assim, por puro amor. E como que ele é grande, como que ele conseguiu, ele planejou o planeta antes do homem vir. Por quê? Como eles já sabem, já conhecem vários outros mundos, aqui estaria habitando, aqui seria um mundo de matéria. Eu falei com as meninas no estudo do Espírito, gente, como que pode ainda ter seres que não reconhecem a grandeza de Jesus? Nossa. É inexplicável, né? Eu fico assim, meu Deus, como que a gente é bobo, né? Como que a gente é pequeno, a gente é uma poeira no deserto. Uma poeira, não é nem um grão de areia no mar, não. É uma poeira do deserto, porque é grandioso demais o amor de Cristo. Edificou as usinas de ozônio a 40, 60 km de altitude para filtrar os raios solares. Organizou a orbe, definiu as linhas do progresso. Jesus foi organizando a vida desde os primeiros elementos. Viscoso do fundo do mar, que era o unicelular, né? Que é o único, era os plânctons, que originou de milhões e milhões de tempos depois, ele formou o oxigênio do planeta. Né? Certo? Ciência.
Jesus foi organizando a vida desde os primeiros elementos. E lembremos, Jesus organizou o planeta. Tudo estava lá. Ele só organizou. Quem criou foi Deus. Ele só organizou. E eu sempre gosto de colocar aqui na hora que aparece esse aqui uma coisinha para a gente lembrar. Quem conhece a árvore de Jequitibá, né? Enorme. Mas se a gente pegar uma semente do Jequitibá e ver com a ciência o que tem lá dentro, ela não mostra nada do que tem na árvore. Ela não te mostra nem um pedacinho assim da casca da árvore. Mas se você arrumar a terrinha, for lá e plantar ela, jogar uma aguinha, ela pegar um solzinho, ela vai dar uma enorme árvore. E vai dar muitos frutos, muitas sementes. E quantas daquelas sementes vai cair e vai gerar, e vai nascer outras, e vai nascer outras, e vai nascer outras. Assim é o planeta. Tudo estava lá, tudo organizadinho. Era só bater um solzinho, pegar uma aguinha, pegar um oxigênio e a Terra foi construída. Ainda falo que a mulher foi feita costela do homem. Eu não acredito nisso, não. Acredita nisso não, que isso é mentira, hein? Nem Adão e Eva, hein? Inicia-se a vida. Então nós vamos dar um pulo. A gente vai dar um salto, a gente não vai passar lá no Uga-Uga. E a gente vai lembrar que também Jesus nunca nos deixou só, nem lá no Uga-Uga. Porque a gente sabe que quando a gente nasceu lá, nos mundos primitivos, a gente estava vindo de outro planeta. Igual agora um dos nossos amigos que partiu por aí, vai reencarnar lá, num desses planetas. Né, do Uga-Uga, vai estar lá tendo que aprender a fazer foguinho de novo, com a mão, bater com a pedra, inventar a roda, inventar a faca, para poder matar muita gente. Se aqui ele matou muita gente, ele vai para lá aprender a construir uma faca, né? Jesus sempre nos disse que nunca nos deixaria sós. Vamos ver um pouco 1000 anos atrás. Os enviados de Capela. Capela estava no estágio em que a Terra se encontra hoje. Nessa passagem de provas e expiações, a regeneração. Capela era um outro planeta, cunhada Elaine, chamado Capela, de onde nós vivemos e fomos mandados para cá. Eu acredito que eu era de lá. Leon Denis nos conta em um dos seus livros, Depois da Morte, que é o nome do livro, Depois da Morte, a iniciação egípcia era pesada, cercada de inúmeros obstáculos e perigos, com provas físicas e morais muito longas e múltiplas. Os iniciados eram obrigados a guardar sigilo. Eles não podiam falar muita coisa. Por quê? Quem estavam com eles lá? Eram os escravos, e os escravos não entendiam nada. É como se a gente chegar para perto de certas pessoas hoje e falar com ele alguma coisa que eles não entendem. Jesus já falava, não adianta jogar pérolas aos porcos, que eles não vos entendereis. Então, os egípcios também falavam isso. Não adianta eu falar que eles não os entendereis, né? Então, eles tinham muita coisa que eles sabiam, eles guardavam em sigilo. Não adiantava falar, né? Estima-se que a primeira dinastia do faraó tenha surgido em 2900 a.C., dos povos vindo de Capela. Esses eram o que menos possuíam débitos. Eram os povos de Capela, né? Enviados na época dos egípcios. Eram apaixonados pelo céu. Os mais apaixonados que o mundo já viu. Por que eles eram apaixonados pelo céu? Por que eles eram apaixonados pelas estrelas? Por que as pirâmides? Por que ninguém consegue descobrir até hoje o que está escrito nas pirâmides? Porque eles são povos do céu, eles conheciam astronomia, física, eles conheciam Jesus. Então eles guardavam no seu íntimo o amor que eles tiveram, uma vida melhor em outros mundos. E a lembrança que eles carregavam, igual a gente carrega no nosso íntimo, às vezes lembranças, uma saudade que a gente não sabe o quê. Eu tenho com isso, às vezes eu sinto uma saudade assim, eu não sei nem por quê que eu estou sentindo uma saudade. Aí vai de noite eu sonho. Lembrei. Então, assim, são coisas que a gente viveu num mundo bem melhor, né, com pessoas melhores, uma vida melhor, com mais amigos, e que a gente lembra. Eles lembravam disso, né? Então, eles tinham esses conhecimentos dos planetas, manipulavam remédios, conheciam os seres elementais,
tinham o poder da mente mais avançado, porque tinham vindo de um mundo mais evoluído, conheciam Jesus. Sim, teriam feito uma reunião com Jesus. Eles fizeram uma reunião com Jesus. E Jesus falava com eles: ó, vocês vão para um planeta, dar início a um planeta de prova e expiação. Mas eu nunca vos deixarei sós. Vocês podem ir, confiem em mim, porque eu não vos deixarei sós. E eles vieram para cá, porque eles tinham débitos a cumprir. E eles vêm para dar início a essa nova era de provas e expiações. Olha quanto tempo que nós estamos no mundo, passando de primitivos a provas e expiações. Há quanto tempo, né? E eles conheciam, né? Isso, eles conheciam. E assim foi feito, né? Nunca vos deixarei sós, são a promessa do Cristo nas reuniões que foram feitas com eles. As primeiras construções mais avançadas, os primeiros partidas para que a Terra saísse de mundos primitivos para mundo de provas e expiações, e como conhecia os elementais, tinham gravado nas paredes as várias formas que tinham quando foi dado o fim dessa era. Com a queda de Cleópatra, né, que ela foi vencida por Otávio, né, matou ela com cobra, foi dado então o fim de uma nova era. Então, quando a Grécia, os gregos foram estudar onde viviam, e por causa dos desenhos que se formavam nas suas paredes, foram feita a mitologia grega, que é aquela metade homem, metade cavalo, metade isso. Por quê? Num estudo que nós fizemos com o Robério, lá em Muriaé, dos espíritos elementais, ele conta que nos mundos superiores, os cachorros, né, que apareciam muito para os faraós, aquele cachorro imponente, de orelha comprida, né, eles já são seres evoluídos num planeta maior. Então ele acompanha o homem no progresso do homem. Então eles também evoluem, os animais também evoluem e ajudam o homem na sua evolução. Então, como os egípcios recebiam esses espíritos e junto deles vinha um cachorro. Isso tem no estudo, a forma do cachorro médio, na época que ele via, né, eu esqueci o nome, Humberto de Campos, não lembro, ele desenhou esse cachorro, porque ele estava vendo nessa comunicação esse cachorro bonito. Então, eles escreviam, eles desenhavam nas paredes. E quando os gregos foram estudar a era egípcia, eles viam e achavam que eram os deuses, de onde foi colocada a mitologia grega, né? Carregavam a lembrança de mundo onde deixaram, conheciam todos os poderes da natureza, eram tidos como politeístas, mas não. Eles só conheciam o poder que envolve a todos nós, a energia, como nós ainda não conhecemos, né? E eles tinham um só Deus, eles não eram politeístas. Como dizia Jesus, há muitas coisas entre o céu e a terra que vós ainda não entendereis. Passa então essa era. Guerras, lutas, Alexandria, o poder, morte, isso tudo. E Jesus manda os seus enviados. Manda Abraão, que é um dos enviados mais antigos. Abraão, que tem uma jornada com Deus. Quem foi Abraão? Jesus falava da fé. Abraão, mostra sua fé num Deus único. E carrega o teu povo, Abraão. Mostra o teu povo. Era como se ele fosse um dirigente. Como se ele fosse um pastor, se ele fosse um líder, como se ele fosse um papa da igreja católica, como se ele fosse um de nós que estabelecemos, que corremos atrás para mostrar o amor de Cristo. Então Jesus cobrava dele o tempo todo, porque ele era médium, ele podia conversar com Deus, né? Depois manda Moisés, descendente de Abraão, e tira os povos escravizados e os levariam à terra prometida. Dava-se então o início de uma nova era, começando o novo porvir. Por que era necessário esses escravos na era egípcia? Porque eles não sabiam nada. Eles eram escravizados, mas ao mesmo tempo que eles estavam sendo escravizados, eles estavam aprendendo coisas que eles não sabiam. Era como se eu pegasse uma pessoa que nua e crua e ensinasse ela a ler.
Ela estava aprendendo alguma coisa dos mundos. Era ruim ser escravizado? Sim, era. Mas Jesus chegou para Moisés e falou, tira, salva eles, leva para uma nova terra e lá começará uma terra do mundo novo. Mas porque eles já conheciam, eles já tinham sabido, aprendido alguma coisa com os egípcios, né? Dava-se então o início de uma nova era, começava o porvir. Moisés falava com Deus através dos arbustos em chamas. Recebeu o maná quando ficaram no deserto e ele abriu o mar vermelho, fugindo dos faraós. Recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, né? Para começar uma nova era, um grande profeta. Porque Moisés era um grande profeta, né? E toda aquela era, tudo, ele deu um jeito naquele povo que era muito doido. Depois veio Elias, todos preparando a chegada de Jesus. Como que Elias sabia da chegada de Jesus? 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos. Ele já falava da vinda do Cristo, né? Tanto que José passou para Jesus o ensinamento do livro de Elias, que ele ensinava, já falava da vinda do Cristo, né? Depois veio Elias, preparando, todos enviados por Jesus. Nunca nos deixarei só. Elias falava de um Deus único, o qual enviaria seu filho para libertar o povo das prisões carnais, né? Como entender, né? Ele era um profeta, ele era um médio, como a gente conhece. Quem eram os profetas? Eram os médios, né? Que podiam conversar, né? Profetas médios. Então eles sabiam, né? Era muito comum a comunicação de espíritos com espíritos naquela época. Tanto que Moisés proibiu. Por que Moisés proibiu? Porque eles estavam usando os espíritos para tudo. Ah, eu vou plantar arroz. Será que eu planto? Ah, chama um espírito aí e fala comigo se eu posso plantar arroz. Ah, será que eu posso namorar fulano de tal? Chama um aí. Já estava ficando banalizado. Então, Moisés proibiu essa comunicação dos espíritos que estava ficando banalizado. Mas havia, né? Tá certo? Então, antecedendo Jesus veio João Batista anunciar a vinda do Salvador, também comunicado por um anjo. Foi o anjo Gabriel que apareceu para Zacarias e Isabel. Eram fiéis a Deus, tinham idade avançada, né? Como que ela seria? Mãe. O anjo veio e falou com ela que ela seria mãe. Eram fiéis a Deus, tinham idade avançada. João ou Elias queria anunciar e preparar o caminho de Jesus. Um anjo também anuncia a José a vinda do Cristo. A todo tempo, nunca Deus nos deixou sós. Jesus sempre mandou todo mundo para nos ajudar, né? Sócrates, Platão, em 390 anos antes de Cristo. Quem foi? Sócrates e Platão, né? Foi de origem humilde, que revolucionou os pensamentos ocidentais. Foi o mestre de Platão, né? Sócrates. Acreditava em um único Deus e afirmava que existia um governador do planeta. Sócrates e Platão, né? Muito antes. Também tinha ideia. Aí veio Jesus. Em uma das piores épocas da humanidade, no meio de um povo soberbo, que abusavam dos poderes, conflitos e tubulações, tanto em níveis religiosos e políticos. Coitado de Jesus, né? Ele foi morto por religiosos. Ele não foi morto por homem covarde, não. Por covardia, não. Ele foi morto por religiosos, né? Canaã ou Palestina vivia sob o poder e ditadura do Império Romano desde o século I a.C. Assim, o tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. O império era auxiliado por um exército bom, formando que aterrorizavam ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, e sim a crucificação, que era muito normal naquela época. Herodes, um rei da Judéia, sabendo da vinda do Messias, o futuro rei, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Era normal. Matar todas as criancinhas. Olha só como que Jesus veio, né?
Mas como Jesus prometeu nunca nos deixar só, mandou um anjo avisar José a tirar Jesus e fugir para o Egito, para que Herodes não o mate. Depois da morte de Herodes, um anjo mandou José retornar a Nazaré. Jesus cresceu, aprendendo os ensinamentos do livro de Elias e do profeta Isaías. Aos 12 anos, ele já falava aos doutores da lei. Um dia, Jesus entrou na sinagoga, lugar de reuniões da igreja judaica. Ali, ele leu as escrituras do livro de Isaías, onde dizia que o Salvador do mundo viria à terra e ajudaria todos que sofriam. Quando Jesus fechou o livro e disse: "Eu sou o Filho de Deus", o que eles fizeram no templo? Eles não acreditavam e expulsou Jesus do templo. Foi onde ele saiu correndo, desceu o monte e foi procurar os seus discípulos. Na beira do rio, ele começou a pegar os seus discípulos para poder seguir com ele, né? Vou ter que ler 8:28. Ah, é? Ai, ai. Foi onde ele pulou do penhasco, né? Foi parar na beira do mar da Galileia, onde começou a chamar seus primeiros apóstolos. E assim começou a trajetória do Cristo que conhecemos. Espalhava amor, caridade, tinha moral e era pura bondade. Assim, o nosso governador veio nos ensinar a evoluir através dos anos de toda a humanidade. Mais à frente, temos o reinado de Constantino, 1453, que sabemos que tiraria da Bíblia a reencarnação por uma pura luxúria de um escravocrata que tinha medo de nascer no meio do povo, nos meados dos anos 400 depois de Cristo. Mas a história não é bem essa, porque a gente sabe que não foi ele que tirou, né? A gente sabe muito bem da história qual que é. A queda do Império Romano, a Idade Medieval em todo o século VI, o plano invisível manda grandes vultos da sabedoria e da bondade para ajudar na vaidade e orgulho dos bispos, que ao invés de herdarem a bondade de servir a Deus, caiu na vida santuosa e honrarias dos imperadores. Quem não conhece a história da Igreja Católica? Que era que naquela época mandava tudo. Não estou falando mal da Igreja Católica de hoje, porque graças a Deus o tempo muda, tudo passa, né? E todo mundo se ajuda hoje em dia. Mas naquela época era assim que funcionava. Não era não? Né? A gente ainda guarda os resquícios ainda da Inquisição dentro de nós aí, ó. Né? Se a gente fechar o olho, a gente lembrar, muitos ainda lembram da Inquisição, do que a gente sofreu, né? Almas sublimadas e corajosas reencarnam. Então, sob a égide de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo, o papado era a obra do orgulho e da iniquidade. Mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução ao povo invasor, trazendo-o aos pensamentos cristãos, destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Então, o que Jesus faz? Aqueles estavam no livro, é muito bonito essa parte. Eu coloquei só esse pedacinho aqui, mas ele fala os nomes dos papados da época, o que eles faziam de ruim com as pessoas. Ele coloca tudo isso. Então Jesus fala assim: epa, eu não posso perder esses meus filhos, essas minhas ovelhas. Eu vou ter que mandar seres mais evoluídos para tomar a frente. E ele coloca alguns papados na direção. Como nós vimos agora, o Francisco são um dos 200 escolhidos do Cristo, no comando dessa transição do planeta. Francisco foi um dos 200, né? Só para a gente ver no papado de Leão X, né? O Lutero, Martinho Lutero, ele que começou a igreja luterana, porque ele não condizia com a igreja daquela época. Não, você só será salvo se você pagar. Martinho Lutero, ele falou assim: não, está errado. E quem não tem dinheiro vai viver pecador, vai para o inferno?
Tá errado. Eu não acredito que só pagando você será salvo. Aí Martinho Lutero sai da igreja e funda as primeiras igrejas protestantes. Protestantes por quê? Protestavam contra o poder da igreja católica da época. Muito legal, né? O que você está cobrando aí, Elisângela? Cobrando cachê? Cobrando cachê. Numerosos espíritos missionários reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Nunca os deixarei sós. Há tempo todo no livro Caminho da Luz, ele fala de Jesus, que nunca nos deixarei sós. Francisco de Assis. Quem pode falar alguma coisa de Francisco de Assis? Né? Olha só a grandeza do Francisco de Assis para nós. A parte que eu mais gosto, eu fui visitar agora cidades históricas de Minas Gerais. Aí na Lagoa da Pampulha tem uma igreja todinha de Francisco de Assis, com os desenhos bonitos. E lá tinha um desenho lindo de um leproso caído no chão, Jesus com a mão e Clara do lado. E o guia que estava conosco, ele não sabia retratar aquela história. Aí eu falei com ele, eu sei. Aí eu fui lá na frente e contei para ele a história. Qual que era aquela passagem? Porque Francisco, ele tinha pavor à lepra. Ele tinha pavor. Então ele pedia a Jesus para tirar aquele pavor de dentro dele. E ele via Clara cuidando dos leprosos no Vale dos Leprosos. E ele se encantava cada dia mais com a Clara. O amor dele crescia por ela. E um dia ele ajoelhou e falou assim, Jesus, tira esse mal de mim, porque eu quero ajudar os leprosos e eu posso ajudar os leprosos. E ele ajoelha. E quando ele volta, ele encontra um leproso com o rosto todo desfigurado. E ele abençoa o leproso com a mão e o beija sua face. O leproso cura na sua frente. Quando ele vira para trás, que o leproso dá tchau, era Jesus. Aí eu contei. Aí o guia falou assim, me conta mais. Foi muito legal. Esse livro é um livro chamado O Pobre de Assis. Eu chorava, porque no início do livro conta quem era Francisco de Assis, que era o João Evangelista. Aí no início do livro é a história do João, quando ele vai para a ilha, quando ele morre, quando ele cura, quando ele faz tudo. Eu tô assim, é o livro mais lindo que eu já li até hoje. E eu contei para ele. Ai, eu achei lindo. Aí depois passou. Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu. Seu sacerdócio foi exemplar. Né? Kardec, a ação de Napoleão Bonaparte, quem sabe de Napoleão Bonaparte, né? Ele fez muito mal. Meu filho fala, mãe, não fala de Napoleão. Mas ele foi. Ele fala na espiritualidade até hoje. Ele falou no livro lá, ele fala assim, eu fui mandado, Kardec foi escolhido, né? Porque ele foi mandado para organizar onde Kardec viria. Só que ele que viria para poder divulgar a doutrina espírita. Só que ele fez o quê? Ele recaiu, né? Ele caiu no corpo, ó. Aquilo foi tomando conta dele, a vaidade foi tomando, eu quero mais esse pedacinho aqui. Foi lá e tomou o outro pedacinho. Eu quero mais esse daqui, eu quero mais esse daqui. E foi tomando tudo conta. Então ele caiu e veio Kardec. Aí lá no plano ele brinca. Ele fala, né? Eu fui mandado, Kardec foi escolhido. Mas ele fez a parte dele, né? Ele foi, né, com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo da finalidade de missionário, da organização do povo francês. Compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra seu despotismo e vaidade orgulhosa. Foi nesse livro aí também que ele conta sobre o reino dele. Colocaram ele lá para poder alertar ele. Cuidado. Você vai decair. Uhum, também fala. Menino, mas tem aquele... Depois eu lembro, eu vou lembrar. Humberto de Campos. O espírito Humberto de Campos, ele não foi um jornalista aqui na Terra? Aí quando ele morreu, ele foi jornalista tentando percorrer os caminhos do Cristo. Certo? Ele conta as histórias, aí ele conta também a história num dos livros dele sobre Napoleão. Aproximava-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo Consolador,
de acordo com suas auspiciosas promessas. Ele tinha prometido. Ele nunca nos deixaria só, mas ele mandaria o Consolador prometido, né? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Quem que era? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Quem que escreveu até morrer? João. João. Aqui ele fala. O Consolador, de acordo com suas auspiciosas promessas, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Compenetrado de sua missão consoladora, nascia em 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador, por misericórdia de Jesus. Kardec. Concordam comigo? Que Jesus, que João? Hoje, presta atenção, hoje eu vi um podcast, um pedaço de um podcast do Geraldinho falando que Chico Xavier é a reencarnação de João Evangelista. Mas nesse ponto, eu acho que não bate, porque tem um encontro com Chico juntamente com o espírito de João Evangelista. Pois é, mas aí você está falando que Kardec é a reencarnação de João Evangelista. Eu não, quem falou foi... Sim, isso aí, Só que aí, quem que é o mais lúcido discípulo? Está falando hoje sobre isso. Que teve uma... Ainda contou a história, eu vou te mandar. O que é que a explicação do Geraldinho. Mas eu também concordo que Só sim. que ele já tinha falado que Chico também era a reencarnação de Kardec. Sim, então tudo bate. Nesse caso aí, bate. Então Francisco de Assis também. Francisco de Assis também era João? Também era João, exatamente. Aí que eu falei assim, gente, eu fiquei pensando sobre isso. Claro que se é reencarnação, isso não faz diferença para nós, mas enfim, é uma questão, né, de informação. É muito válida, né? Mas nesse daqui ele coloca, e na hora que eu li, eu falei assim, gente, quem que era o mais lúcido? Porque na real... O mais lúcido era João mesmo. Era o mais lúcido, era o João, né? Que estava sempre ali debatendo com ele, perguntando. Quem escrevia era Mateus. O Mateus só escrevia o que ele falava. Muitas das vezes na série ele pergunta assim, o que é mesmo, Senhor? E ele vai lá e escreve novamente. Tipo, ele era lúcido, ele que escrevia. Mas e aí, será que era Mateus? Não, era Mateus. Eu acho que é João. Acho que é João. Né? E sendo João, aí encaixa com a informação que o Geraldinho contou. Eu vou te mandar para você ver a explicação dele, que eu não estou lembrando agora. Mas foi hoje que eu vi um pedaço do podcast. Então, e depois de Kardec, vem de todos que nós conhecemos até hoje, vem Chico Xavier, que traz conosco o amor maior de Jesus. A todo tempo, Jesus nunca nos deixou sós. Quem que é Kardec? Você pode perguntar a um protestante que ele vai te falar quem que era Chico Xavier. Ele pode não conhecer Kardec, mas ele sabe. Ah, você é kardecista, mas ele conhece Chico, a benevolência do Chico, o amor de Chico. Né? E ele fala, não, tem um pastor que vive falando de Chico Xavier, eu acho bonito que todas as frases ele fala. O homem maior que demonstrava amor a Deus acima de Jesus, abaixo de Jesus, era Chico Xavier. Né? Mirem nele e vocês verão o amor de Jesus. Eu acho bonito ele falar isso. Né? E vem Chico. E depois de Chico, tantos outros, né, que a gente conhece estando conosco. Né? Nós temos agora o... Nossa. Acabei, mas eu tinha 1h30 ainda para me falar. Aqui pertinho de nós, que nós vimos Eurípides Barçanufo, aqui pertinho em Sacramento, que quem estudar, quem vê, é 1 hora de filminho, Eurípides Barçanufo contando pra gente, tanta coisa ele fez, né? Quantos milagres, ele pode se dizer milagre, né? Que ele fazia, porque ele estava aqui em uma das suas histórias de Barçanufo, de Eurípides Barçanufo, ele conta que ele estava na sala de aula e ele falou assim com os alunos dele, só para me encerrar, tá? Com os alunos dele assim, só 1 minuto que eu já volto. E ele permaneceu quieto. Aí ele voltou e falou com os alunos dele, vai entrar ali um senhor que ele está chegando a cavalo, ele vai bater na porta. Vocês levantem e cumprimentem. Aí no mesmo minuto que ele parou, o homem entrou, os alunos falaram, boa tarde, senhor tal, falou o nome do senhor tal. Aí ele falou assim,
Senhor Eurípides, venha logo, minha mulher está em trabalho de parto muito difícil e ela vai morrer. Aí ele fala assim, calma, eu já fui, já fiz o parto, é um belo menino. Não pode ser, não pode ser, eu vim a cavalo, mais galope que pude, não deu tempo de te encontrar no caminho. Ele fala, mas eu já fui. Só que não contentando, o homem puxou ele pelo braço e ele foi. Aí na hora que chegou lá, a esposa falou assim, senhor Eurípides, não precisava do senhor ter vindo novamente, nós estamos passando bem. Ele tinha bicorporeidade. Ele deixava o corpo dele aqui, o espírito dele se materializava lá e fazia o que ele tinha que fazer. Então aqui pertinho de nós, Barçanufo, se a gente puder ver a história dele, é magnífico. E a gente pode saber. E muitas histórias do Chico que a gente está conhecendo agora, contada por Geraldinho, que a gente também não conhecia, porque as mais cabeludas ele guardava na gaveta, que ele falava assim, não vou contar para esse povo não, que eles não vão entender mesmo não. Até Júpiter ele foi. Então, o Chico Xavier foi em Júpiter e contou para nós. Só que eu não quis contar porque falava assim, pô, ninguém vai acreditar, não vai adiantar não, que eles não vão acreditar em mim, jogar pérola aos porcos, não. Aí agora o Geraldinho tá lá contando para nós. Grandioso era o Chico Xavier. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. E a gente aqui, tentando dar um passo lento em busca do nosso conhecimento, agradecendo ao Espiritismo. Ele pode nos colocar à frente disso juntamente com a ciência. Né? Eu agradeço a paciência de vocês, desculpa o atraso novamente, mas tinha mais 2 páginas para me ler. Obrigada a todos. Já que tinha 2 páginas para você ler, você vai voltar e vai dar continuidade à sua palestra. Combinado? Combinado. Então, já está a data marcada para sua palestra. Aí, irmão, fala com ela. Pois é. Acho que pegamos o processo. Já tem data marcada para sua palestra, então, tá? Então já está agendado. De que é, Glaucio? 13, né? 13 de setembro. Tá? Vocês podem marcar na sua agenda, você não perde a sua agenda, não, por favor. Tá? Que a Milena vai te lembrar. Tá? Pra você não perder a agenda. Que dia? 6 de setembro. Então, você vai vir trazer tudo que você aprender lá para nós. Né? É engraçado, Ednei, que eu pensei outro dia, falei assim, gente, eu preciso fazer um estudo sobre A Caminho da Luz, que eu já fiz um estudo sobre ele, é um livro fenomenal mesmo. Mas eu peguei um pedacinho assim. Pois é, não, aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer um estudo lá no GEM sobre o livro A Caminho da Luz. Aí eu sei, com o livro A Caminho da Luz. Você pode acabar de ver. Não, sim, eu sei, até porque eu peguei outras coisas mesmo, você fez uma palestra totalmente diferente da minha. Mas assim, é um desejo que eu já tinha, sabe? Mas não tem problema, meu desejo já foi realizado. Igualzinho o gênio da lâmpada. Como que a gente está conectado? Quando a gente se conecta com Deus, né, com Jesus, com a energia de Jesus, as coisas vão acontecendo, né? E nada é por acaso. Né? A gente vai, as informações vão chegando e elas vão se cruzando. E não é coincidência. Não é coincidência. Então a gente precisa entrar nessa corrente. Porque é igual a corrente marítima. A corrente marítima ela vai passando. Tem animal, no caso do mar, né? Que entra na corrente, vai embora na corrente. Ele vai chegar onde ele precisa chegar. Tem alguns que ficam só olhando a corrente passar. Quando a gente entra na corrente, as coisas vão chegando pra gente naturalmente. É maravilhoso mesmo. Então, nesse momento, né, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, a presença dos visitantes, a presença dos irmãos desencarnados, que estão aqui estudando conosco, aprendendo mais um pouquinho sobre Jesus, porque esse espaço aqui é para falar dele, porque é por ele que nós estamos aqui e em seu nome que nós seguimos. Pedimos então, Jesus, que continue nos abençoando, abençoe os trabalhadores espirituais dessa casa, abençoe todos aqueles que, né, se conectam com as nossas palestras, aqueles que assistem ao vivo, que assistem depois. Pedimos, Senhor, que nesse momento a espiritualidade superior, os magnetizadores siderais possam ir na casa de cada um, Senhor, ministrar o passe, fluidificar a água, para que as moléculas malsãs do corpo possam ser substituídas por moléculas sãs e que as pessoas que se conectarem a essa energia possam se sentir revitalizadas, que possam se sentir muito melhor. Senhor, nós pedimos pela nossa terra, pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelo nosso país, pedimos, Senhor Jesus, pelas nossas cidades, pelos jovens, pelas crianças, por aqueles todos que necessitam de auxílio, Senhor,
que o Senhor possa estar junto de nós. E em seu nome, pedimos autorização para encerrar o estudo da noite e suas bênçãos para o trabalho do passe presencial. Que assim seja, graças a Deus.